Olá, vamos voltar aqui a esse quinto bloco de Excel. A gente está vendo muita coisa, na verdade. Excel tem bastante conteúdo e estamos falando sobre as funções, né? Mais funções aí, nós temos mais algumas funções para trabalhar aqui antes de ir para os recursos do Excel. Então dá uma olhadinha lá na tela, nós vamos falar sobre essa função, a função soma-se. Veja só, ela é muito parecido com conte.se. Só que olha a diferença. A diferença é que não tem o ponto aqui, não tem, tá? Esquece o ponto, ela é toda junta. E não é contagem, é a soma. Agora eu vou somar. Só que eu somo com um critério, tá? Por isso que é uma funçãozinha lógica aqui. Então vamos lá, vamos entender o que a função soma-se faz. Ela tem a seguinte sintaxe. Ela tem o nome dela, vem com igual nome e tem intervalo 1, tá? Tem critério e tem intervalo 2. A função soma-se também pode ser só com um intervalo e um critério. Mas nessa situação aqui, nós vamos falar do jeito mais complexo, que é intervalo 1, critério e intervalo 2. Sendo que o intervalo 1 é um intervalo de comparação. Ela compara o critério, compara este intervalo com o critério de comparação. E aí, ela soma no intervalo de soma, quando ela encontrar aquele que bater com o critério, tá certo? Então, ela soma na mesma linha. Como é que é isso? Então, agora que você viu a sintaxe, sabe o que cada um faz, é importantíssimo dar uma olhada, entender esses intervalos, esses argumentos, argumento 1, argumento 2 e argumento 3. Então, argumento 1 é o intervalo 1, que vai ser o intervalo de comparação com o argumento 2, que é o critério. E o argumento 3 é um intervalo de soma, onde de fato eu vou somar. Vamos ver como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. Olha como que é o cálculo dela. Se o valor do intervalo 1 satisfizer o critério, então soma o valor da mesma linha do intervalo 2. Então olha que interessante isso daqui. Ok? Então, uma coisa que você tem que saber a respeito da sintaxe é que o intervalo 1, que é o intervalo de comparação, vai ter a mesma quantidade de linhas do intervalo 2, que é o intervalo de soma. Então, se começou no intervalo 1 na linha 2 e terminou na linha 5, no intervalo 2 vai começar na linha 2 e terminar na linha 5 também, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, mais uma vez, se o valor do intervalo 1, que é esse cara aqui, satisfizer o critério, então eu somo o valor da mesma linha aqui que foi encontrado no intervalo 2, tá? A A5 satisfez o critério. Então, por exemplo, eu estou lá na coluna E, então o intervalo é na coluna, o intervalo 2 na coluna E, então E5 vai ser somado. Entendeu? Vamos ver isso na prática. O exemplo aqui. Primeiramente, eu queria que você apenas desconsiderasse os cifrões aqui, porque nesse momento não é necessário, tá? Então, aqui vai ser B4 até B9, tá bom? Esquece. Depois eu vou falar sobre isso quando a gente estiver falando de referência. Não é útil aqui para a gente agora, nem vai ser necessário nesse momento. Mas vamos lá. Ó. A fórmula soma-se de B4, dois pontos, B9, de C4, dois pontos, C9, pode ser utilizada para se inserir na célula C11 o total das despesas do mês de janeiro. Vamos verificar. Ó. Eu tenho o intervalo 1, eu tenho o critério e eu tenho o intervalo 2. Este intervalo 1 eu vou comparar
com o critério. Quando bater, na mesma linha eu vou e somo no intervalo 2. É assim que a gente faz, tá? Vejamos então. B4. Quem é B4? Eu procuro coluna B, linha 4. Então tá aqui, ó. B4 é esse. C. C é igual ao critério? Satisfaz o critério? Não. Então eu não somo nada. Por quê? Porque eu só vou somar quando o critério, quando o intervalo aqui de comparação for igual ao critério. Nesse caso não foi. Então, ó, deixa para lá. Continua. Vamos para o próximo. É do B4 até o B9, então vamos para o próximo. B5. Aí eu vou lá e vejo. É igual ao critério comparado com D. Opa, veja que o D, o critério, é um texto. Tem que estar entre aspas. Lembra que eu falei? Quando é critério, o critério, se for uma expressão, ele tem que ser entre aspas. Se for um texto, tem que ser entre aspas. Só se for um número normal, não precisa. Vamos lá então. D, nós temos aqui, ó, B5 é D. Tá aqui o D. É igual ao critério? É. D é igual a D. Opa, beleza. Eu tô na B5. Para onde que eu vou? Ó, aqui, ó. C. Aí eu vejo o quê? C5. É a mesma linha. Ó, C tá aqui. C5. Aqui, ó. Vem para cá e somo. 350. Vamos para o próximo, que é B4 até B9. B6. B6D. É igual ao critério? Critério é D. Sim. Então eu vou para C6 e somo 50. Dá 400. 350 mais 50, 400. Vou para o B7. B7 é igual ao critério, que é D? Sim. Somo em C7. 45. 445. Vou para o B8. B8D é igual ao critério? Sim, que é D. Aí eu vou para C8, que é 35. E somo. Dá 480 até agora. Vou para o próximo, porque é até B9. Aí eu vou para B9. B9, comparado com o critério. Deu ok? Deu ok. D é igual a D. Vou e somo em C9. C9, 300. Dá 480 mais 300. 780. Para inserir lá em C11. Em C11, total das despesas. Dá para fazer desse jeito? Com certeza. Uma ótima forma de se calcular numa planilha como essa o total das despesas. Olha que interessante. Ele reserva uma coluna para identificar o que é crédito do que é débito e aí com essa coluna eu identifico e somo numa outra coluna. Olha que interessante isso daqui. Muito bem bolado uma planilha como essa. Você pode inclusive fazer uma dessas na sua casa, né, para as suas contas pessoais. Uma planilha em que eu identifico o gasto ali, a entrada do valor, se é gasto, se é despesa ou se é receita, né? Se é crédito ou se é débito. Beleza? Então, não entendi, professor? Volta na explicação, eu expliquei tintim por tintim, assiste de novo, que aí você vai conseguir entender, tá legal? É difícil? É difícil, não é nada fácil não, mas você vai conseguir, tenho certeza. Vamos para frente? Vamos lá. Olha lá. Próxima função é a função PROC-V. Essa é uma função muito temida pelas pessoas quando fazem concurso. O entendimento dela é que é um pouco complexo, tá? Agora sim, em termos de complexidade, eu diria que ela é tão complexa quanto o si, que nós vimos lá atrás, né? Si dentro de si e tal, bem complexo. Isso PROC-V também. Muito raro cair em prova, mas como eu sei que cai, de vez em quando eu trouxe para você se preparar, tá? Para você ficar esperto aí, porque essa é um tipo de função que pode ser cobrada. Para que serve? Vamos ver, vamos destrinchar aqui a função PROC-V. Dá uma olhada lá. A função PROC-V encontra valores fazendo uma procura vertical, por isso que é V. Existe a outra, que é a PROC-H,
que aí vai fazer uma procura horizontal. O valor que ela vai procurar na horizontal. Aqui na PROC-V, ela procura na vertical. Então, eu explicando aqui o PROC-V, fica fácil de você entender o PROC-H, que é só você inverter aqui, né? Fazer aqui a transposição de vertical para horizontal. Mas vamos lá, nós estamos falando do PROC-V, serve para procurar valores na vertical. Ele vai sair listando aqui, procurando na vertical. Quando encontrar, ele busca o valor que ele quer. Olha lá então. Vamos ver agora como que é a sintaxe da função PROC-V. É bem extensa, bem grande e temerosa. Olha aí, ó, olha o tamanho que ela é. Ela tem 4 argumentos. 1, 2, 3, que é tudo isso aqui. Deixa eu colocar até mais no meio aqui. 3 e 4. 4 argumentos. Vamos ver o que significa cada um desses argumentos. Lembrando que os argumentos são separados por ponto e vírgula, tá legal? Então vamos lá, olha só. Primeiro argumento é esse VLR-PROC, é o valor procurado. Então você coloca um valor de procura. Então ele é o argumento da pesquisa que você vai procurar. Esse valor tem que sempre estar na primeira coluna da matriz que você vai fornecer. Olha lá então. Então, sempre na primeira coluna da matriz. Quem é matriz é o argumento 2. É um intervalo de células contendo o valor procurado e o valor desejado que você quer. Ó, você coloca um valor que é o argumento de procura, é o valor procurado, tá? Olha aqui para mim. Você coloca o valor que é o valor procurado. E você vai obter um valor desejado. Tanto o valor procurado que você está fornecendo, quanto o valor desejado que você quer obter, tem que estar dentro da matriz. E às vezes pode ser assim, 5 colunas, a matriz toda. Você põe tudo lá. Sendo que a primeira coluna sempre tem que ser a do valor procurado, tá? Sempre a do valor procurado, ok? Não importa se o valor desejado que você vai obter está na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, não importa. O que importa é que a matriz toda tem que conter na primeira coluna o valor procurado, que é o que você está fornecendo para bater com a procura. E deve ter também o valor desejado que você quer obter. Tá? Então ela serve para procurar valores. Você vai obter um valor, você vai procurar um valor aí. Vamos lá? Olha lá então. Bem complexo, eu sei que o negócio está ficando complicado, né? O terceiro argumento, esse call VLR desejado, é a coluna onde se encontra o valor desejado que você quer. Tá? Por exemplo, você sabe que o valor desejado está na terceira coluna da matriz que você vai fornecer. Então, você vai dizer ali 3, que é a coluna de onde vem. A primeira é o valor procurado que você vai fornecer para bater ali a procura, pesquisa. E o 3 é a coluna do valor desejado que você quer obter. Né? Às vezes você colocou até mais ali, né? 5 colunas, mas o valor desejado está na 3. Você disse que é na 3, tá bom? Vamos lá então? E temos mais esse aproximado, esse quarto argumento. O que é isso aproximado? Ele diz se a busca será aproximada ou exata. É um valor booleano, ou seja, é verdadeiro ou falso. E aí, por padrão, ele coloca que a busca sempre vai ser aproximada. Ou seja, o padrão é aproximado. Verdadeiro é para aproximado. E se você não quer aproximado, você tem que pôr falso. Então é booleano, é verdadeiro ou falso. Sendo o seguinte, o que é uma busca aproximada? Você coloca como argumento, por exemplo, Ana. Aí, quando ele encontrar Mariana, ele já vai dizer, opa, é essa aqui. Aí ele vai e pega o valor desejado. Então, assim, é aproximado, tá? Então, mas não, quando você quer exato, então você tem que pôr falso. Que aí vai passar Mariana, vai passar Juliana, só quando encontrar Ana realmente, que ele vai chegar e vai pegar o valor, tá? Então, verdadeiro para aproximado, falso para exato. Cuidado com isso.
Isso aqui já caiu em prova, isso aqui é assim que funciona, você tem que ficar atento a isso. É complexa essa função, cheia de detalhezinhos complexos, mas que eu vou mostrar na prática, tá? Em questões de prova, como que isso é cobrado, tá bom? Olha lá então. Então veja, como que é o cálculo da função PROC-V? O cálculo é o seguinte, ele procura o valor PROC, esse VLR PROC, aproximado ou não, na primeira coluna da matriz. Quando encontrado, ele busca o valor desejado na mesma linha que o valor PROC, mas na coluna que você forneceu, qual VLR desejado. Então você diz qual a coluna que você vai obter o valor desejado. Quando ele encontra esse valor aqui, ele vai lá naquela coluna da mesma linha e pega o valor. Qual a diferença do PROC-V para o PROC-H? É que ele inverte aqui. Tudo que é coluna vira linha, tudo que é linha vira coluna. Né? Só essa diferença. Que aí ele vai procurar na coluna, ele vai procurando. Quando ele encontrar, aí você diz qual é a linha da matriz. Aí você diz, é na linha 5. Aí ele vai lá e busca aquilo, entendeu? Ele só inverteu aqui o que é linha é coluna, o que é coluna é linha. Beleza? Vamos lá. E aí nós temos este exemplo, né, que nós temos aí, ó. O exemplo dessa PROC-V. Os resultados apresentados nas células do segmento de coluna de F3 a F8, ó, os resultados de F3 a F8, isso aqui que ele está querendo dizer, ó, F, coluna F, de 3 a 8, tá? Podem ter sido obtidos mediante a execução da seguinte sequência de operações. Selecionar a região de F3, F8, deixando a célula F3 ativa, digitar a fórmula igual PROC-V, blá, 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 pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl e em seguida pressionar a tecla Enter. Deixa eu explicar uma coisa. Quando ele está falando isso daqui, ó, pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl e em seguida a tecla Enter, ele está fazendo uso de uma coisa que nós vamos ver, que é alça de preenchimento. Tá? Ctrl Enter, ele vai preencher o restante com aquela primeira coisa que você digitou. Tá legal? A primeira fórmula que você digitou. Ele replica essa fórmula para as demais células do intervalo que você selecionou. Ctrl Enter, alça de preenchimento, tá bom? Não é o nosso foco aqui, o foco é a função. Tá? Essa parte do Ctrl Enter, ele faz mesmo isso, é alça de preenchimento. Mas ele quer a função. Lá em F3, olha lá então. Em F3, ele quer buscar o quê? A menção. Onde estão as menções? Na tabela de menções. Olha aqui, essas são as tabelas de menções. Onde elas estão? Estão aqui, ó. Estão exatamente aqui. Ele busca aqui. Como? Verificando esses valores. Como que ele vai fazer isso? Aí, ó, é o seguinte. Aqui que são elas. Ele vai fazer da seguinte maneira. PROC-V é 3. Quem é 3? É 3. Aqui, ó. É a média final. É o valor procurado. Onde ele vai procurar? Nessa nossa aqui tabela de menções. Essa tabela de menções é uma matriz que eu vou fornecer, que é essa aqui que ele está mostrando para nós. Esqueça o cifrão, tá? É A11 até C15. Por que esqueça o cifrão? Porque aqui ele está fixando, esse mesmo intervalo fixo ele vai querer reproduzir nas demais células abaixo, e se ele não fixar, ele vai mudando, que a gente vai ver isso quando estiver falando sobre referências e propagação de fórmulas, mas não agora, porque é um assunto mais complexo, mais para frente, tá? Agora vamos focar aqui nessa função soma-si, que tá, nessa função PROC-V, que está bem complexa, não é verdade? Vamos lá, então ele já forneceu E3, que é o valor procurado. Em qual matriz? Na matriz
A11 até C15. Sendo que nessa matriz A11 até C15, a primeira coluna é a coluna onde ele vai procurar o valor procurado. Lembra? Que é na primeira coluna da matriz. Ele procura ali. Vamos continuar. O que ele vai fazer agora? Ele vai pegar o resultado na coluna 3 da matriz. Ó, a nossa matriz tem 1, 2, 3 colunas. Ele quer exatamente da coluna 3. Até aí tá beleza. E aí, olha só que interessante. Falso. O que é falso mesmo? É se a consulta vai ser aproximada ou exata. Aproximado, verdadeiro. Ou seja, se for alguma coisa próximo do valor, verdadeiro. Falso é exato, né? Então ele tem que pegar o valor exato. Nesse caso aqui, ele vai procurar o valor exato. Se ele encontrar, ele pega lá na coluna 3. Se ele não encontrar, ele não pega. Vamos continuar? Vamos. Fechou aqui, beleza. Agora vamos ver. Quem é 3? É 3? É 2. Onde ele vai procurar? Na matriz, mas na coluna 1, na coluna A aqui. Ele vai procurar. Ele vai encontrar? Não. Então ele vai vir para cá? Não, ele não vai vir para cá. Ele sempre procura na coluna 1. Então todos os valores que ele fosse comparar tinham que estar aqui, ó, na coluna 1. Ele procurou esse valor aqui e é exato e ele não encontra. Então ele nem vai colocar valor nenhum aqui, porque ele não vai encontrar esse valor. A mesma coisa aqui, ó, nesse daqui, 4. Ele vai encontrar 4 aqui? Não. Então ele não vai ter como colocar esse ME aqui. E aí vai, e assim por diante. Ó, esse 7,5 aqui, não tem como, porque não tem aqui 7,5. Porque ele sempre vai procurar na coluna 1 da matriz que ele fornece. Ele forneceu a coluna 1 de A11 até C15. É tudo isso aqui, ó, A11 até C15. Mas não está aqui, porque ele está procurando sempre na primeira coluna. Então ele fala, os resultados apresentados nas células do segmento de coluna F3 a F8 podem ter sido obtidos mediante execução, não podem ter sido obtidos dessa forma. Provavelmente, ele precisa de uma outra forma de colocar isso daqui. Geralmente, a gente usa a função se para esse tipo de intervalos aqui, né? Para colocar a menção aqui. Mas desse jeito aqui, dificilmente ele vai conseguir aqui, tá certo? Não tem como, porque ele não vai encontrar o valor, não vai ter como dar um resultado para ele aqui, tá certo? Então, é errado aqui. Viu que complexidade esse negócio? Difícil, né? Uma questão dessa é complicadinha. Então, a função soma-se, a função proc-v, ela é um pouco complicada, sim, mas você precisa saber essa estrutura dela, para saber, então, como ela é construída, tá certo? Muito bem, nós vamos agora finalizar esse bloco aqui, né? Foi bem denso, né, esse bloco. Começamos com funções bem complexas, vimos só essas duas, função soma-se e proc-v, mas extremamente complexas, densas, né? Pesado aqui o assunto. Por isso nós vamos ficar aqui nesse intervalo. E no próximo bloco a gente vai então passar a falar sobre os recursos do Excel. Encerramos a parte de funções. Vamos falar sobre os recursos do Excel, tá legal? Os vários botões, mesclar célula, quebrar texto, alça de preenchimentos, referências, gráficos e assim por diante, tá legal? Nos próximos blocos a gente vai ver isso. Se você gostou, eu vou pedir o seu joinha, você vai curtir aí. Se você tem críticas, sugestões, pode discutir, pode colocar a sua crítica, que estamos abertos aí para ver aquilo que pode ser melhorado para você aí, tá legal? E se você tem dúvida, não deixe de colocar lá no fórum de dúvida que eu mesmo vou responder a dúvida para você. Vou estar lá esperando para poder te responder, tá bom? Até o próximo bloco.